Muito bem, vamos dar sequência agora com os yogas tibetanos do sonho do sono. Nós vamos iniciar hoje com uma prática um pouquinho diferente. Nós vamos fazer a nossa prece Guru Yoga. Mantemos nossa coluna ereta. Nós vamos iniciar nossa prática hoje equilibrando o prana, equilibrando os nossos ventos kármicos, todo o nosso lung, né? Nós vamos iniciar equilibrando o prana, antes ainda de fazer a prece de Guru Yoga. E nós vamos recorrer a uma prática que não está nesse texto, né? Nós vamos iniciar com a nossa mão esquerda, tapando a narina esquerda e expirando todo o ar que estiver em nossos pulmões. Então, nós mantemos, como a tradição ensina, o polegar abaixo do anelar, na base dele, né? Lembrando que dentro da tradição nós temos um canal no dedo anelar, e esse canal é um espaço para, de acordo com a tradição, por onde entram as obstruções no dedo anelar. Então, dentro da perspectiva tibetana dos canais, o canal do dedo anelar é por onde as obstruções, as emoções negativas, os, os obstáculos chegam até nós. Então, nós posicionamos o nosso dedo, o polegar, na base do anelar, tapamos a narina esquerda e expiramos tudo que tiver em nossos pulmões. Soltamos a narina e inspiramos. Mantemos a coluna ereta. Mais uma vez, tape a narina esquerda. E inspire até ter todo o corpo preenchido. Mais uma vez. Mais uma vez.
Uma vez. Pela sexta vez. Mais uma vez. Observe todo o corpo, todo o seu corpo físico. Existe algum ponto de tensão? Existe algum ponto de dor? Existe algum desequilíbrio no corpo que você percebe? Se houver ainda qualquer ponto de desequilíbrio, qualquer coisa que puxe sua atenção nesse momento, imediatamente tape a narina esquerda e visualize que esse desequilíbrio, essa dor, esse obstáculo é expelido pela narina direita. Veja se sua mente está mais calma, como está o fluxo de pensamentos, se você está conectada, conectado à presença, ao estado de presença, e se ainda por algum motivo a mente estiver agitada, ideias, sons, tensões do corpo, tape a narina esquerda, expire, se conecte à presença. Quando nós olhamos para algumas práticas tântricas, para algumas práticas que nos ajudam a conectar com a presença, nossa mente ela tende a devagar, a voar, ela tende a estar longe o tempo todo. Então, algumas práticas elas têm uma função.
que é nos colocar no estado de presença, que não é nem a agitação para o futuro, nem a agitação para o passado, não é nem a sensação depressiva ou a sensação ansiosa, mas é o estado de presença. E nós usamos os nossos 5 sentidos para esse estado de presença. E nós podemos, por exemplo, para sentir o estado de presença, tocar o nosso corpo, tocar as costas da mão de uma forma muito leve, de uma forma muito tranquila, só com as pontas dos dedos. Existem algumas práticas de Tsalum em que nós massageamos o nosso corpo rapidamente durante a prática, como uma forma de termos as sensações táteis, as sensações do toque no corpo. E essas sensações de toque, as sensações táteis, elas nos conectam ao corpo, à presença. Porque o corpo, esse corpo físico, ele nos ancora, é o elemento terra, ele nos ancora à presença. A única coisa que nós temos que nos traz ao estado de presença, o recurso que nós temos, é o nosso corpo físico. Nosso corpo físico, ele nunca está nem no passado, nem no futuro. Nossa mente, sim, mas ele está presente. E nós usamos o que nós temos no nosso corpo físico, que é a nossa respiração, para nos trazer ao presente, para nos trazer no momento presente. Essa prática que nós fizemos agora de tapar a narina esquerda, relacionada ao prana de sabedoria, que é a narina vermelha, ela faz com que nós consigamos, pelos canais, principalmente os canais, o canal lateral direito, que está associado ao prana kármico, a gente faz com que o prana kármico todo possa se mover saindo do nosso corpo. Então, nós usamos essa técnica, é uma técnica que o Rinpoche ensina, né? E ela está na versão antiga dos yogas tibetanos do sonho e do sono, como uma técnica para equilibrar o prana. E o que é o prana? É essa agitação mental, tudo isso, o vento kármico, vai fazer com que nossa mente corra de um lado para o outro, vá e venha. Então, quando nós fazemos uma prática rápida como essa, nós equilibramos o prana de uma forma um pouquinho mais tradicional, né? Que era a forma como era ensinado, um método ensinado para equilibrar o prana. O mais importante é, depois que nós fazemos isso, nós observarmos a nossa mente e o nosso corpo. As práticas de Tsalum, que são práticas em movimento, elas têm essa função, equilibrar o prana, equilibrar a energia vital, o lum, né? O lum tá, deixá-lo equilibrado. Então, esse primeiro movimento, essa primeira prática simples, ela tem uma função que é fazer esse equilíbrio. Nos yogas tibetanos, nós vamos ver essas práticas de respiração
E muitas vezes o yoga tibetano é diferente do yoga indiano, porque o yoga indiano tem movimento, o yoga tibetano é um yoga, perdão, o yoga indiano é um yoga parado, o máximo possível parado. O yoga tibetano é um yoga em movimento, movimentando o prana, movimentando o lung, o prana, nos canais. Então, para quem já fez as práticas de Tsalum, por exemplo, são práticas em que o corpo fica em movimento. Movimenta o braço, faz massagem no corpo, se movimenta como o arqueiro, né? O Rinpoche ensina, o Tsalum dá força vital, quer dizer, sempre tem um movimento para trazer a atenção para o corpo e conectar com todo o estado de presença. Então, a coisa que nós sabemos que nos conecta ao presente é o nosso corpo físico. E o recurso que nós utilizamos é um recurso muito utilizado pelos tibetanos, que é a respiração. Por que a respiração é tão utilizada por um praticante de yogas tibetanas? Porque os tibetanos, eles viveram, se desenvolveram num espaço com ar rarefeito. Eles estão a 4.000 metros, 3.000 metros de altitude, eles têm pouco oxigênio, então eles vão desenvolver técnicas de oxigenação do corpo. E essas técnicas de oxigenação, que eles não sabiam que era oxigenação, por óbvio, elas estão associadas diretamente à respiração. Então, essa primeira técnica, essa primeira prática, é uma prática em que nós usamos um dos canais. E agora nós vamos para uma segunda. E essa nós vamos inspirar pelas duas narinas, reter o ar e expirar no dobro do tempo que nós usarmos para inspirar. Então, é uma técnica um pouquinho mais complicada, porque a gente tem a tendência de expirar de uma vez. Então, nós inspiramos em 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Retemos por mais 4 segundos e expiramos em 8 segundos. Então, inspiramos, retemos e expiramos em 8 segundos. Se você tem dificuldade para levar uma expiração tão longa, pode fazer em menor tempo, mas exercite a expiração cada vez mais longa. Mais uma vez. Mais uma vez. Inspiramos. Retemos. E expiramos lentamente. Agora nós vamos fazer isso com visualização. O Lung, então o prana, entra, visualizamos ele entrando, ele ocupando todo o nosso corpo,
por 4 segundos. E quando nós expiramos, nós visualizamos que por todos os poros, por toda parte do nosso corpo, todos os traços kármicos, o prana kármico, tudo isso é expirado. Tudo isso deixa o nosso corpo. Então, o lung pervasivo, ele entra, pervade todo o corpo e deixa o corpo pelos poros, por todos os espaços do nosso corpo. Então, nós visualizamos esse ar entrando como lung, como prana, e purificando todo o nosso corpo. Inspirando em 4, mantendo 4 e expirando em 8. Veja como que com a visualização, a inspiração mais longa se torna tranquila. Importante manter a barriga relaxada, não precisa ter tensão na barriga, ela precisa estar relaxada. Mais uma vez. A sílaba Hong, a sílaba tibetana, ela está associada à mente, ela está associada a uma série de elementos dentro da tradição. Nós podemos visualizar que quando nós inspiramos Hong, retemos, e quando nós expiramos por cada poro, pelas nossas narinas, por cada orifício, Hong sai. E tudo que é tocado por essa sílaba, imediatamente se libera. Expire Hong. Ele ocupa todo o seu corpo. E expire. Mais uma vez. Em teu estado de presença.
Observe o canal central, o espaço do seu coração projeta-se sobre a sua cabeça, com aproximadamente um braço de distância, o ser da sua devoção, Lama. Visualize Lama acima da sua cabeça. Sinta a presença do ser que representa a iluminação. Visualize que na testa do Lama se surge a sílaba A, como uma luz branca muito forte irradia a partir desse A em todas as direções. E essa luz te toca. E essa luz toca o chakra da tua coroa. E você reconhece a tua essência, teu corpo, com o mesmo corpo do Lama. Na garganta do Lama, uma esfera de luz vermelha, com a sílaba Om, se expande em todas as direções com um globo de tamanho infinito de luz vermelha. E você é tocado por essa luz, fazendo da tua fala a fala do Lama, do coração da deidade. Surge uma esfera de luz azul, marcada pela sílaba Rom, que num instante se torna uma luz infinita em todas as direções, como um globo de luz azul que toca o seu coração, faz da sua mente a mente do Lama. Nha, Om e Hum, você e todos os seres são abençoados, abençoadas por A, Hum, que parte da testa, garganta e coração do Lama.
Parece que o lama diminui o seu tamanho, desce, tocando o topo da sua cabeça com o tamanho da sua mão fechada, de um punho, adentra pelo canal central, chegando no chácara da garganta, no ombro, no tamanho de um dedo, descendo até o coração, o tamanho de uma esfera de luz de um tigre, com o tamanho da sua unha, onde ele retorna à base da sua mente. E a sua mente se torna a mente da deidade. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Nós estamos na página 65 do livro, lá no capítulo 3, Corpo e Energia, no subitem Prana de Sabedoria. Então, nós tratamos no último encontro sobre o prana kármico e agora nós vamos tratar sobre o prana de sabedoria, né? Nós temos o prana kármico. É importante a gente distinguir, e acho que eu falei isso na semana passada, na semana retrasada, que existem dois pranas de sabedoria. Existe um prana do karma de sabedoria, né? Que é esse prana que está associado ao canal vermelho, que está associado ao feminino, e um prana kármico que está associado ao masculino. Então, há uma sabedoria que é, que está associada que não é não é estou procurando palavra, mas assim, nós temos basicamente dois pranas de sabedoria. Nós temos o prana de sabedoria do movimento, que é o canal vermelho, e o prana kármico, que está associado ao método, que é do canal branco, que é o prana masculino. E nós temos um prana, um canal central, onde vai se concentrar o prana de sabedoria virtuosa, a sabedoria pura, a essência da sabedoria, que é o canal central, e ele é neutro, né? Esse prana que circula pelo canal central, ele é neutro. O prana de sabedoria, Yelung, não é um prana kármico. Se aquilo que nós tratamos no canal branco é um prana kármico denso, o canal vermelho é um prana de karma sábio, é uma sabedoria kármica também. O Yelung é a sabedoria virtuosa, e está associado ao canal central. Não se deve confundir, não deve ser confundido com o prana, com o karma de sabedoria virtuoso descrito na sessão anterior,
que é subjacente a ações virtuosas. Quando nós estudamos o Dzogchen, tem muitos aqui estudando o Dzogchen também, nós vamos entender que tem algumas ações que são virtuosas, mas que essas ações virtuosas ainda assim são ações. O karma, ou o prana de sabedoria, propriamente, o Yelung, ele é a própria base, é a própria consciência. Portanto, ele não está preso nos ventos kármicos de causa e efeito. Ele não produz traço kármico. Ele é a própria natureza da mente, é a própria base. E a natureza da mente está associada ao canal central. Por isso, as tradições tibetanas, elas vão dizer que as experiências místicas, a experiência de meditação, as experiências mais profundas, elas são vividas no canal central. O prana de sabedoria aqui é a energia da experiência não dual. E essa energia não dual se move no canal central. A dualidade é marcada pelos canais laterais, masculino, feminino, raiva, apego, vermelho, né, branco, quer dizer, tem uma dualidade. E essa dualidade, ela é superada, por assim dizer, no canal central, que é não dual. Por isso, esse prana de sabedoria não dual, ou sabedoria primordial, sabedoria essencial, é a que circula no canal central. No primeiro momento de qualquer experiência, antes que ocorra uma reação, há apenas percepção pura. O prana envolvido nessa experiência pura é o prana de sabedoria primordial. A energia subjacente à experiência anterior ou livre de apego ou aversão. Isso é um ponto importante, porque, em essência, tudo é Buda. Em essência, tudo é puro. E se nós estamos conectados ao prana de sabedoria primordial, ao canal central, pode acontecer qualquer coisa conosco que nós interpretaremos como virtude, como neutro. O que faz com que algo seja bom ou ruim a partir de uma experiência é a interpretação que nós damos. É como os ventos kármicos de apego, raiva, ignorância, orgulho e inveja se projetam sobre aquele fenômeno. Então, em essência, isso é uma garrafa. O que vai fazer com que ela seja bonita ou feia, eu goste ou não goste, eu use para botar água ou para uma outra coisa, são os traços kármicos que nós aplicamos nessa garrafa. Então, muitos fenômenos nós vivemos ao longo da nossa vida, todos nós. Mas o que vai fazer com que a gente tenha uma interpretação positiva ou negativa sobre cada fenômeno é a nossa interpretação. Então, é por esse motivo que nós dizemos que nós criamos Samsara e Nirvana. A nossa mente, que interpreta o mundo, cria um mundo de delusão ou de liberação. É a nossa mente que cria tudo isso. Então, a mesma situação vivida por duas pessoas podem ter interpretações totalmente diferentes. A mesma situação. São vividas de forma diferente, tem interpretação diferente, criam traumas algumas dessas experiências que para outra pessoa que olha para isso, aquilo não faz nenhum sentido. Ou podem gerar alegria,
euforia, mas para outro que está olhando só está vendo aquilo como uma manifestação qualquer. Ou para um pode criar desejo, para outro pode criar aversão. Porque isso depende do prana kármico. Depende dessa manifestação, né, do karma frente a tudo que surge. Então, na prática, dos yogas tibetanos, nós somos instigados a olhar o mundo a partir da sabedoria primordial, que é não dual, que as coisas são o que elas são, sem apego e aversão. Então, nós permitimos que tudo surja. Um dos últimos ensinamentos, isso Tenzin Wangyal Rinpoche diz para nós que ele teve do professor dele, Yongdzin Rinpoche, foi deixa estar, deixa ser. As coisas aí fora, elas são o que são. É a interpretação, é a leitura, é a tentativa nossa de controlar que gera samsara, gera nirvana. Então, esse Lung de sabedoria primordial, ele é não dual. Ele não gera, ele não cria interpretação. Essa experiência pura não deixa marcas. E como não deixa marcas, não é causa dos sonhos, não é causa de nada, porque não há marcas. As marcas são deixadas pelo prana kármico, pelo prana de karma de sabedoria, pelo prana kármico, pelo apego, pela aversão. O prana de sabedoria é a energia da consciência não condicionada, e a consciência não condicionada, ela é não dual. Esse momento é muito breve, um lampejo de experiência pura, na qual normalmente não temos consciência. É a nossa reação a esse momento de apego ou aversão que passamos, é, que pensamos ser a nossa experiência. Então, acontece um fenômeno, quebrou alguma coisa que nós gostamos muito. Tem um instante que a gente só diz quebrou. No instante seguinte já vem eu gostava muito, eu perdi algo que eu gostava muito, não sei o quê. Então, vem a projeção kármica de apego ou aversão. O fenômeno em si, ele é rápido e nós temos a experiência de fazer esse fenômeno de modo não dual. Mas como nós não estamos conectados à base, à natureza pura da mente, ao canal central, com o prana de sabedoria primordial, imediatamente nós projetamos. Prestar atenção ao momento de percepção antes que ele seja condicionado e alongar esse momento começa a nos introduzir à consciência pura. Porque na prática tibetana, nós conseguimos atingir a iluminação por por vários métodos. E nós conseguimos nos conectar à consciência pura no surgir de cada fenômeno. Se no surgir de cada fenômeno conseguimos ficar na experiência não dual da relação com o fenômeno. Longchenpa, que é um professor budista, ele diz em seus textos que ocorrem 21.600 movimentos de prana durante um único dia. Movimento de prana que trazem pensamentos, movimento de prana. É como se nós tivéssemos por dia 21.600 lampejos, ideias, pensamentos.
Seja literal ou não, essa afirmação indica a enorme atividade de prana e pensamentos que ocorrem durante um único dia. E a relação que nós temos com esse movimento do prana é que gera samsara ou nirvana, que gera o espaço de sofrimento ou o espaço de liberação. Como equilibrar o prana? E aí o Rinpoche traz uma breve prática. Essa é uma prática simples que pode ser feita para equilibrar o prana. Inspire lenta e profundamente pelas duas narinas. Imagine que você está inspirando o prana de sabedoria, levando o ar até a junção com o canal central. Segure a respiração suavemente por alguns instantes, na barriga relaxada ou em qualquer parte do corpo onde houver tensão. Sinta o prana neutro permeando o corpo. Deixe o corpo e a mente tranquilos e relaxados. Basicamente, expire, retenha e expire. Quando estiver pronto, expire completamente por ambas as narinas. Sinta todo o estresse do prana grosseiro, negativo, emocional, fluindo para fora do corpo. Ao final da expiração, solte-se no relaxamento e descanse na mente tranquila. A qualquer momento durante o dia, você pode tomar alguns minutos para fazer essa respiração. Até mesmo apenas 3 respirações terão efeitos positivos na sua experiência. Repetir várias vezes, perdão, repetir várias vezes equilibrará sua energia. Bem? Se alguém gostaria de fazer algum comentário, de trazer algum ponto, alguma dúvida que possa ter surgido? Salve, Adalto, tá contigo. Boa noite, Denis, boa noite, pessoal. Só um momentinho que eu acho que o chat, que o seu áudio tá fechado. Tá ouvindo? Tá O áudio já conseguindo me está ouvir? aberto, só não estamos ouvindo. Não tá ouvindo? Ouvimos não. Não. Ou peraí, que pode ser eu que não esteja ouvindo, só um pouquinho. Tá. Perfeito, era o meu que estava fechado aqui. Eu me lembro, eu faço algumas anotaçõezinhas, né, das leituras que eu faço desse livro e, e são várias anotaçõezinhas assim, né, que toda noite eu revejo uma ou outra, né? E tem uma que trata desse tema, né, que fala que a lucidez do sonho vem quando a gente equilibra mente e prana. Me lembro desse pequeno texto assim, né, que eu copiei do livro, né? Então, qual seria a diferença entre a mente e o prana? Quer dizer, o que significa equilibrar a mente e equilibrar a prana? O prana está nesse aspecto de tudo que se move dentro dos canais, né? Então, o prana é energia em movimento, que nós vamos associar ao elemento ar, ao elemento vento. A mente é a base. A mente não é algo, né? A mente, ela não é o prana, mas ela se move com o prana. Então, o que acontece? A mente em movimento, que é a superfície da mente, ela
vai e vem, ela traz os pensamentos, porque ela tem uma relação com esse prana que traz ou leva. É, e de alguma forma é esse prana que pode, o prana kármico, estar trazendo para a nossa mente uma série de obstáculos, não permitindo que ela esteja aberta e criando uma superfície. E é nessa superfície que surgem os traços kármicos que são reforçados o tempo todo. Então, quando o prana está equilibrado, na perspectiva da prática, a nossa mente está clara, ela está aberta. E é possível que a gente tenha sentido isso, por exemplo, na prática, no momento em que a gente está fazendo a prática de respiração, em que nós não estamos com um fluxo de pensamentos muito acelerado, e de repente a gente tem uma sensação de clareza mental. Essa sensação de clareza mental, para o tibetano, ela surgiu porque nós prestamos atenção por um tempo em uma única coisa, que foi o nosso corpo, e nós equilibramos o prana. Nós expulsamos, de alguma forma, o prana kármico, recebemos um prana novo, limpo, um prana de sabedoria que não está influenciado pelos nossos traços kármicos, porque o que transforma o prana em virtuoso, um prana de sabedoria ou um prana kármico, não é o ar que nós respiramos, mas é como esse prana está dentro de nós e como a nossa mente em movimento dá características para ele. Então, nós fazemos o exercício de purificar o prana, de purificar a energia vital, expirando e inspirando. E isso faz com que nossa mente tenha clareza, tenha uma abertura. É como se a base ali pudesse ficar exposta. E aí, essa base, a mente, ela mesma ali exposta, nós podemos fazer experiências não duais, né, no canal central, com o prana, de sabedoria primordial. Muito importante, Adalto, no momento de prática como esse, a gente conseguir olhar para a mente, assim como ela está clara, ela continua confusa, eu consegui ficar alguns instantes ali sem nenhum pensamento, somente sentindo presença, que é esse o ponto. Né? Eu consegui fazer uma experiência, mesmo que muito rápida, mesmo que muito pontual, da base, sem o movimento do karma, sem os pensamentos que surgem. É, então, seria basicamente isso, né? Na próxima semana, a gente vai discutir essa relação mente e prana. Então, o próximo item, inclusive, do texto é exatamente isso, a relação entre mente e prana. Depois nós vamos para o chakra e vamos para aquela alegoria que o Rinpoche sempre usa, que é o cavaleiro cego e perdão, é o cavalo cego e o cavaleiro coxo, né, que não consegue andar sozinho, que é essa relação entre o prana e a mente, né? O cavaleiro cego, a mente que precisa, o cavalo cego, a mente que precisa do prana para que ela possa se estabelecer, se colocar, para que ela possa vir a a fala para nós, assim, para que nós possamos fazer a experiência. Basicamente isso. Então, a mente depende do prana. Então, numa relação entre mente e prana,
A mente depende do movimento do prana, da limpeza do prana, para que nós possamos fazer as experiências ou mesmo a iluminação. Talvez por isso que nos sonhos, né, a gente percebe, tem noites em que a gente tem sonho, em que a gente percebe a localização da experiência em lugares diferentes, né? Por exemplo, você tem momentos em que de sonho em que você percebe claramente que o prana e a mente estão localizados no chakra básico. Em outros momentos, você percebe que está localizada na garganta, com experiências de disputas, né? Dá para a gente perceber esses movimentos, né? Aí eu acho que são os dois, de alguma forma, não dialogando muito bem, né? Porque, de alguma forma, você tem uma experiência muito clara nesses chakras e experiências bem definidas, né? De mente não clara, né? De não ter lucidez, né? Aquilo tá como se estivesse rodando no, né? Ao sabor das coisas, né? Um dos itens que são colocados como obstáculos para o yoga dos sonhos é exatamente esse desequilíbrio entre mente e prana, né? O prana empurrando a mente para algum lugar, A gente né? vê isso muito claramente nos sonhos, muito claramente. Os tibetanos eles vão dizer que a mente ela está no corpo, por todo o corpo, e que o prana é que leva ela até determinados pontos, até determinados lugares. Então, é, quando nós vamos para a prática dos chakras, com os yogas dos sonhos, um pouco mais adiante, que nós vamos visualizar um determinado chakra, nós vamos tentar, objetivamente, manter a nossa mente naquele chakra e pensar a partir daquele chakra, estar naquele lugar. Então, esse movimento de levar a mente até lá e manter a mente naquele lugar, e assim adormecer, é o que vai ser determinante para ter a entrada no sonho por aquela porta da mandala, né? E aí ter os sonhos pacíficos, os sonhos irados, os sonhos em incremento, os níveis de sonhos dentro das ações, das quatro ações de poder, né? Então, a relação entre mente e prana é bem importante. Os tibetanos vão dizer que a mente está no corpo, só que nós só lembramos, por exemplo, que nós temos nuca, quando nós falamos em nuca, imediatamente nós sentimos a nossa nuca. Porque o prana consegue levar nossa mente até lá e nós conseguimos sentir. Então, nós temos consciência da sola do pé, que a gente não estava lembrando dela até agora. Quando falou imediatamente, a nossa mente se conectou lá. Então, o prana, ele tem essa função dentro dos canais, né? Os ensinamentos vão falar de milhares de canais. Então, o prana é que conduz a mente. Alguém escreveu ali, enquanto eu estava falando, só subiu uma mensagem, né? O prana é um motorista e a mente é o veículo. Eu diria que o prana é o combustível do veículo, mais ou menos isso, né? Só que o prana pode determinar para onde a mente vai. E aí pode ser que seja combustível e também motorista, Ângelo. Então, daria para a gente fazer essa analogia. O E Rinpoche faz. tem um último Oi. comentário assim que eu acho bem interessante num desses das anotaçõezinhas que eu faço, porque dá para fazer toda noite o exercício de fixar num dos canais, né, e tentar adormecer ali, né? Mas na maioria das vezes não adianta muito. Mas aí a gente lê o Tenzin, o Angel falou que não desanime, porque os mestres experimentaram uma, duas, mil, mais de 1000 vezes até que conseguiram. Então, a gente vai experimentando e praticando, né?
E o importante é a prática, né? Na dúvida a gente pratica, e se não tiver dúvida a gente pratica também, né? É a prática constante, né? E por isso nós chamamos de prática, né, Adalto? Nós não estamos realizados, nós somos praticantes, nós estamos tentando, nós estamos praticando, né? O Alain, sobre o controle da entrada de ar e saída de ar, sempre notei mais dificuldade em inspirar de forma lenta do que soltar de forma lenta. No entanto, com o passar do tempo, aprendi a controlar melhor isso, com o controle do diafragma, sem tensão, mas um leve controle, e principalmente o músculo próximo da garganta. De acordo com a tradição em um Drumbon, isso seria adequado ou o praticante não deve tentar controlar os músculos corporais. De alguma forma, nós controlamos, Alain. Quando nós inspiramos, nós estamos tendo um controle, né, sobre os músculos, mas de modo que isso não impeça o relaxamento, né? Se você tem bons resultados assim, siga, continue assim, mas que a utilização dos músculos, elas não podem ser o teu foco. Assim, preciso prender o diafragma. Eu fico tão tenso em utilizar o diafragma que eu não estou fazendo a experiência do lum pervasivo neutro chegando em todo o meu corpo, porque eu estou preocupado com o diafragma. Então, só tomar um pouquinho de cuidado com isso. Se você está obtendo resultados assim, siga, né? Mas só lembre que o mais importante é relaxar, é liberar, é permitir que esse lung purifique. Ângelo, uma dúvida que é antiga, mas não tinha coragem de perguntar por ser ignorante no budismo e meditação. Eu tenho uma dificuldade enorme em postura devido à limitação física mesmo. Não consigo ficar com as pernas cruzadas e para mim as pernas em 90 graus com os pés no chão é melhor. Mas daí isso conflita com o sentido da posição de não tocar os pés no chão. Alguma dica de como resolver isso? Pode meditar sentado na cadeira com os pés no chão. Não é um obstáculo, não é um impeditivo, né? O Rinpoche, ele vai pedir que nós mantenhamos as pernas mais próximas do corpo possível e que nossa coluna permaneça ereta. O mais importante nisso tudo é a coluna ereta por conta dos canais, não apoiar as costas enquanto meditamos, mantemos a coluna ereta. Então, o ponto principal é esse. Se nós conseguirmos cruzar as pernas, trazer as pernas para perto do corpo, é muito importante para que a energia do corpo fique toda concentrada num único local e não se disperse. Claro que nós temos toda a questão dos canais inferiores que estão relacionados ali às pernas. Se você conseguir cruzar as pernas na altura dos tornozelos, mesmo sentada na posição com as pernas em 90 graus, isso seria muito bom para a prática e para a conexão com a tradição, né? Mas se isso é um impeditivo, não se preocupe, Angel. O mais importante é se manter na prática, não tornar as nossas limitações físicas, impeditivos para a nossa realização. Como eu expliquei durante a prática de respiração, os tibetanos desenvolvem isso porque também é uma necessidade para eles. Eles estão a 4 mil metros de altitude, com ar rarefeito, e eles precisam trazer oxigênio. Então, a prática, as posições, tudo isso vai surgindo dentro de um determinado contexto. O Rinpoche, ele tem feito um esforço muito grande
de trazer a essência da prática para nós. Porque senão a gente corre o risco de ficar muito preso a elementos estéticos formais de uma cultura. E nós não queremos, e isso o Rinpoche diz, vocês não precisam ser tibetanos para atingir a iluminação. Senão a gente vai correr o risco de querer praticar em tibetano, fazer práticas em tibetano, porque isso acelera o processo de iluminação. Os tibetanos não faziam práticas em outras línguas. Eles não precisavam aprender uma outra língua ou ficar repetindo um monte de texto que eles sequer entendiam o que eles estavam falando para atingir a iluminação. Então, tudo isso é recurso. Tudo isso faz muito sentido. Não estou dizendo que a pessoa não deva praticar em tibetano. Se ela quer praticar em tibetano, ela pode praticar em tibetano. Se ela quer decorar um texto em tibetano, ela pode fazer isso. Mas o Rinpoche tem dito, isso não é o essencial. É importante, a cultura é importante, mas ele diz, vocês não precisam ser tibetanos, né? Tem um caminho todo aí. O mais importante é a essência, é a experiência. Entender essa sabedoria primordial que está ali no canal central e, a partir dela, fazer as experiências de realização da prática. É importante viver a experiência do corpo, se conectar com o corpo. É importante estar presente, fazer a experiência da mente-céu, olhar para o céu, se conectar com o céu, perder tempo olhando para o céu. E esse olhar do céu, perceber o vazio, o espaço, a abertura que está diante de nós e que não é diferente de nós. Então, um praticante Dzogchen, um praticante da grande perfeição, ele é um devoto do céu. O grande Buda, Kuntum Zampo, é o céu claro, é o céu, é a abertura, é o espaço. E numa perspectiva como essa, às vezes, o tantão de coisa que a gente vai juntando no meio do caminho podem nos atrapalhar. Então a gente só precisa tomar um pouco de cuidado. Claro que nós temos nossas devoções, nós temos as deidades, temos Yeshualmo, praticamos o Buda da medicina, eu tenho conexão com Dzambala, temos que são as deidades de proteção, temos todos esses elementos, mas eles são projeções. Eles existem em nossa mente e são projeções da nossa mente. Então, tudo isso é muito importante, mas tudo isso ainda é samsara. E para terminar, tem uma historinha que é muito importante, assim, que existe. Existia um cristão, padre John Vane, uma coisa assim, Vane, e ele ficou muito tempo na Índia. E ele foi um sacerdote que acabou trazendo muito da meditação para dentro do cristianismo. E ele conta que ele visitou um mosteiro e que naquele mosteiro os monges tinham um gato preto, e eles andavam cada um com seu gato preto. E aí ele vai perguntar por que que tem esse gato preto? Ah, porque nós tínhamos um mestre que ele meditava e tinha uma almofada que ficava junto com ele, onde o gatinho dele ficava.
E o mestre morreu e a gente começou a cuidar do gato, a fazer não sei o quê, a ter a almofada chique para o gato. Aí cada um queria um gato, aí cada um tinha o seu gato como mestre, mas ninguém sabia por que que estava tendo aquele gato. E de repente o mestre só tinha um gato porque ele tinha um gato, gente. Então, aquilo que de repente pode surgir, que diz respeito a uma cultura, que diz respeito a uma história, que diz respeito a um local, é, ele pode ser um. Se a gente ficar preso nisso, isso pode nos impedir, ser um impeditivo dentro do nosso processo. Então a gente libera e a gente relaxa diante disso tudo. A gente relaxa. Quando está sonhando lucidamente, você tem esses problematizações ainda? Quais problematizações? Sim, sim. Até um dente qualquer se torna um dente de Buda. Esse é o que ela traz também, é um, um ditado tibetano, né? Com devoção até um dente de cão produz luz de arco-íris. É basicamente isso. Se quando nós estamos sonhando lucidamente, nós trazemos nós levamos o samsara para onde a gente está. Então, nos yogas dos sonhos, nós vamos até que a gente atinja a iluminação, a gente vai fazendo votos de compaixão, nós vamos sempre tentando permanecer na natureza da mente, mas nós vamos levando samsara por onde a gente anda e chega no sonho, quando você vê, está produzindo samsara lá, igualzinho. A gente continua. E sempre na luta, né, de permanecer na natureza pura da mente. Bom, vamos dedicar nossa prática de hoje, dedicação final. Possa eu alcançar grande confiança nos três refúgios, possam aumentar minhas experiências e realizações de sabedoria das três portas. Ao purificar os três venenos, possa eu obter os três corpos. Ao liberar meu próprio ser, possa eu beneficiar os outros. Possa eu alcançar grande confiança nos três refúgios. Possam aumentar minhas experiências e realizações de sabedoria das três portas. Ao purificar os três venenos, possa eu obter os três corpos. Ao liberar meu próprio ser, possa eu beneficiar os outros. Possa eu alcançar grande confiança nos três refúgios. Possam aumentar minhas experiências e realizações de sabedoria das três portas. Ao purificar os três venenos, possa eu obter os três corpos. Ao liberar meu próprio ser, possa eu beneficiar os outros. Prece de longa vida de Deus Emmanuel Rinpoche, pelas bênçãos das três joias, dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última e pelo poder da meditação de nós praticantes, detentor dos ensinamentos, possa a sua vida ser muito longa. Boa noite, boa semana, até segunda-feira. Boa noite, boa semana. Obrigado, Denis. Boa noite, Boa Boa buenas noite, noite, noches. obrigada. pessoal. Boa noite. Boa Obrigada. noite, obrigada.